Canal Investigando o Mundo. Tom: investigativo, misterioso e responsável. Duração-alvo: aproximadamente 12 minutos. No fim de fevereiro de 1959, uma equipe de busca avançava por uma encosta congelada nos Urais do Norte. O grupo procurava estudantes que deveriam ter regressado havia vários dias. O que encontraram foi uma barraca quase coberta de neve, inclinada e silenciosa. Dentro dela estavam botas, casacos, alimentos, diários e equipamentos. Mas seus ocupantes tinham desaparecido. Um detalhe transformaria aquela busca em um dos maiores mistérios do século XX. O tecido da barraca havia sido cortado por dentro. Do lado de fora, marcas seguiam em direção à floresta. Algumas pareciam feitas por pessoas usando apenas meias ou um único calçado. Numa região onde a temperatura podia cair muito abaixo de zero, 9 montanhistas experientes tinham abandonado quase tudo o que precisavam para sobreviver. O que seria capaz de provocar uma decisão tão extrema? Pânico, acidente, ataque ou uma combinação de forças naturais? Para entender o que aconteceu, é preciso voltar ao início da viagem. Igor Dyatlov era um estudante de engenharia e um montanhista experiente. Em janeiro de 1959, ele liderou uma travessia de esqui pelos Urais do Norte. O grupo era formado por jovens com treinamento em expedições difíceis. Eles levavam câmeras, diários, mapas e uma barraca longa, adaptada para todos dormirem juntos. 10 pessoas iniciaram a etapa principal. Uma delas, Yuri Yudin, precisou retornar por problemas de saúde. Essa decisão salvaria sua vida. Os outros 9 continuaram. Fotografias mostram um grupo cansado, mas descontraído, atravessando bosques, ajustando equipamentos e enfrentando neve profunda. Não há nos registros uma expectativa de desastre iminente. No primeiro dia de fevereiro, o tempo piorou. A visibilidade diminuiu e o grupo desviou de sua rota. Em vez de descer para a proteção da floresta, montou a barraca numa encosta exposta de Colaciaco. Para criar uma plataforma, os montanhistas cortaram parte da camada de neve. Aquela escolha parecia desconfortável, mas não necessariamente fatal. Não existe um registro direto dos minutos seguintes. A partir daqui, qualquer narrativa precisa separar evidência de reconstrução. Sabemos que o grupo estava dentro da barraca. Sabemos que roupas e calçados ficaram para trás. E sabemos que houve uma saída urgente, porque o tecido foi aberto por dentro em vez de se usar a entrada normal. As pegadas indicavam uma descida em direção à floresta, cerca de 1,5 km abaixo. Isso não combina com uma fuga completamente caótica. É possível que os montanhistas acreditassem que a barraca estava em perigo e planejaram aguardar numa área protegida. Sob vento forte e baixa visibilidade, porém, a distância de retorno poderia se tornar impossível de calcular. Perto de um grande cedro, os investigadores encontraram sinais de uma pequena fogueira. 2 integrantes estavam ali. Galhos quebrados sugeriam que alguém tentou subir na árvore, talvez para observar a encosta ou procurar a barraca. Outros 3 foram encontrados entre o cedro e o acampamento, numa direção compatível com uma tentativa de voltar. Meses depois, 4 corpos foram localizados numa ravina coberta de neve. Algumas vítimas morreram principalmente por hipotermia. Outras apresentavam traumatismos graves no tórax ou no crânio. Esses ferimentos, combinados com o estado da barraca, alimentaram décadas de especulação. Por que não havia sinais evidentes de uma grande avalanche? Por que determinadas peças de roupa apresentavam radiação acima do fundo esperado? E como algumas lesões ocorreram sem grandes feridas externas? Essas perguntas são legítimas. Mas uma pergunta sem resposta não é prova de uma teoria extraordinária. A radiação detectada foi limitada a algumas roupas e pode estar relacionada ao histórico profissional de pessoas que trabalhavam com materiais radioativos.
Lesões internas também podem ocorrer por compressão contra uma superfície rígida, especialmente quando neve compacta atinge alguém deitado. O inquérito soviético foi encerrado com uma formulação vaga, uma força natural irresistível. Essa expressão, em vez de resolver o caso, ampliou a desconfiança. Com o passar dos anos surgiram hipóteses de testes militares, ventos capazes de produzir pânico, conflitos internos, ataques e até criaturas desconhecidas. Nenhuma delas apresentou uma cadeia de evidências capaz de explicar todo o cenário. Durante muito tempo, a hipótese de avalanche pareceu incompatível com o local. A encosta não parecia íngreme o suficiente. A barraca não estava soterrada por uma massa enorme de neve. E as equipes de busca não descreveram um corredor evidente de avalanche. Em 2021, os pesquisadores Johan Galm e Alexander Puzin publicaram um modelo físico para testar uma possibilidade mais específica, uma avalanche de placa pequena e retardada. Uma placa é uma camada compacta que pode se desprender sobre outra camada mais fraca. Ela não precisa descer como uma nuvem gigantesca. Pode se mover como um bloco pesado, atingir uma área limitada e depois ser modificada pelo vento e por novas nevascas. O modelo considera o corte feito na neve para instalar a barraca. Também considera a ação de ventos que transportam neve para a parte superior do corte. Horas depois, o peso acumulado poderia romper a camada frágil. Uma placa relativamente pequena atingiria a barraca e pressionaria pessoas contra esquis e equipamentos colocados sob o piso. Isso poderia produzir ferimentos graves e criar o medo de um segundo deslizamento. O estudo não afirma que cada detalhe foi definitivamente resolvido. Ele demonstra que o mecanismo é fisicamente plausível e que pode conciliar pontos antes considerados contraditórios. Expedições posteriores registraram avalanches na região e confirmaram que trechos próximos ao acampamento possuem inclinação suficiente para esse tipo de evento. Se a placa atingiu a barraca, a saída apressada ganha uma lógica. Feridos e temendo outro deslizamento, os montanhistas poderiam decidir descer até a floresta. Na escuridão e no vento, talvez esperassem reencontrar a barraca depois. A pequena fogueira mostra uma tentativa de sobreviver. A divisão das roupas sugere que peças foram transferidas após algumas mortes, um comportamento duro, mas racional em uma emergência extrema. O grupo na ravina pode ter procurado abrigo contra o vento e usado neve para construir uma proteção. Uma queda, o colapso de uma corniche ou o peso da neve acumulada poderia contribuir para os traumatismos. Os três que estavam entre o cedro e a barraca parecem ter tentado retornar. Não eram pessoas entregues ao pânico. As evidências apontam para decisões de sobrevivência tomadas em condições que se deterioravam rapidamente. Em 2020, uma revisão da Procuradoria Russa concluiu que uma avalanche, combinada com visibilidade muito baixa e hipotermia, explicava a tragédia. O estudo publicado no ano seguinte ofereceu uma base física mais detalhada. Ainda assim, prudência é necessária. Não sabemos a hora exata em que a barraca foi atingida. Não conhecemos todas as decisões individuais. A neve, o vento e o intervalo até a localização do acampamento alteraram o cenário. Uma explicação plausível não transforma cada movimento em fato documentado. Também existe uma diferença entre mistério e sobrenatural. O Passo de Dyatlov continua fascinante porque pessoas treinadas enfrentaram uma cadeia rara de eventos num ambiente implacável. O desconhecido está nos detalhes humanos: quem decidiu sair, quem estava ferido, quanto conseguiam enxergar e em que momento perceberam que não encontrariam o caminho de volta. A imagem popular do caso fala de uma barraca rasgada, corpos espalhados e forças inexplicáveis. Mas a hipótese mais consistente hoje é menos fantástica e talvez mais assustadora. Uma pequena alteração na neve, horas de vento e uma sequência de escolhas feitas no escuro podem ter transformado um acampamento difícil numa armadilha. Os 9 montanhistas não precisam ser retratados como vítimas de um pânico irracional. As marcas de fogo,
As tentativas de abrigo e o caminho de retorno mostram organização e resistência. Eles lutaram contra o frio até o limite. Talvez nunca seja possível reconstruir cada minuto daquela noite. Mas a ciência reduziu o espaço das teorias extraordinárias e mostrou como um evento discreto pode deixar consequências enormes. Para você, a avalanche de placa explica o caso ou ainda existe alguma evidência importante sem resposta? Escreva sua opinião nos comentários e inscreva-se no Investigando o Mundo para acompanhar novas histórias além do óbvio.